A reta final do Brasileirão está extremamente emocionante, com brigas em todas as partes da tabela. Isso se reflete no Cartola também. Neste vídeo aqui, eu vou te explicar os três segredos principais para você poder mitar nessa última rodada do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo, o último vídeo do ano aí, já estamos ficando com saudade aí desse Cartola 2024, tá? Rodada 38. E bom, para quem não me conhece, para quem tá chegando aqui no canal no último vídeo do ano, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco do canal é o Cartola FC, Fantasy Game, futebol de modo geral. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Todos os vídeos que a gente lança aqui, a gente deixa em formato de estreia e a gente aproveita para comentar com vocês ali no chat, tá? Então, é uma oportunidade sempre legal. Então, gostou? Se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá? E antes de a gente falar da rodada 38, de falar dos segredos dessa rodada 38, vamos falar como a gente sempre faz o nosso desempenho na última rodada, tá? Que não foi muito bom, para ser bem sincero, não gostei muito do nosso desempenho, tá? A gente fez 61,65 pontos. Falando um pouquinho da nossa escalação que a gente tinha, a zaga do Fluminense foi muito bem, conseguiu pegar SG, mas Cap, Fortaleza e Vitória acabaram perdendo SG, tá? Isso me decepcionou bastante. E acho que o principal ponto negativo não só do nosso time, mas da maioria dos times, foi o meio de campo, né? Então, Veiga, Ares e Lucas Moura, que eram os três jogadores com mais potencial, acabaram não indo bem, né? O Aras perdeu o pênalti, o Lucas Moura pegou um São Paulo ali, já, o São Paulo já meio desmotivado, também não foi bem, e o Veiga também não teve um jogo muito bom, né? E mesmo o Nicão, o Alcaraz, que eram outras peças alternativas, acabaram não mandando tão bem também. Então, foi aí que a gente teve uma rodada meio abaixo, né? De qualquer jeito, nossa média ficou acima da galera, do pessoal em geral. Acho que ficou ok, não foi uma pontuação que eu gostei muito. Acertamos a faixa de capitão no Alejandro. Coelho, que era uma aposta diferente, fez 7,60 de média básica, muito bom. Mas não participou de gol e acabou fazendo menos pontos do que o Estevão. E o Hulk entregou uma média básica, mas também não participou de gol, tá? Enfim, rodada que passou. Vamos agora para a rodada 38. E eu sei que muita gente está precisando tirar muito ponto nessa reta final. Eu vou falar para vocês qual que é a estratégia para você tentar tirar ponto nessa reta final, tá? E vou contar alguns outros segredos. Mas antes, pessoal, quero fazer um grandíssimo agradecimento aqui. Eu sei que muita gente está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, mas a gente chegou aos 5.030 inscritos. Uma meta que a gente vem falando há muito, muito tempo com vocês. Muito obrigado realmente pela ajuda, tá? Até fiz uma artezinha aqui de muito obrigado aí. Eu coloquei um textinho, vou colar lá no nosso Instagram, @cartodados também, de um agradecimento aí. Ao longo do ano a gente foi fazendo meta de like, meta de inscrição, enfim. A gente começou o ano com 2.000 inscritos e chegou aos 5.000 aí. Era uma meta que a gente colocou lá no comecinho do ano. Na primeira rodada a gente falou que era essa nossa meta ousada. Eu realmente não tinha muita confiança assim de que a gente ia conseguir chegar, porque era mais do que dobrar o número inicial de inscritos, mas com muito trabalho, assim, a gente trouxe sempre bastante dado, bastante análise para vocês, e também muito com a colaboração não só de vocês aí que estão assistindo, mas também de vários outros influenciadores que deram espaço para aparecer nos outros canais, no Instagram e tudo mais. A gente conseguiu chegar nesses 5.000 inscritos, então só tenho a agradecer. Ano que vem, podem ter certeza que a gente vai voltar mais forte ainda, buscando mais análise interessante ainda para vocês. É, e vamos voltar com a meta no ano que vem de 10.000, 15.000 inscritos. Não sei ainda, tem que estudar melhor essa meta do ano que vem, tá? Mas agradecer demais, foi uma temporada muito da hora, tá? E antes de a gente começar a passar também para as análises e começar a falar da rodada aí, aproveito que é a última coisa que eu vou enrolar, lembrar vocês que a gente está com o nosso plano de sócios aí em promoção de Black Friday. Vai até o final do Brasileirão agora, até domingo, tá? Depois já vai aumentar um pouquinho o preço, então é a última oportunidade que você tem de adquirir o plano, tá? De sócios. Um plano que, além de todas as análises que vocês já conhecem aí, no ano que vem a gente vai estar com uma parceria braba aí com o Ebert, do canal Especialista, que foi top 100 em 2022, esse ano também estava voando aí. Um cara que manja muito de dados, né? Formado em matemática pela FMG. A gente está falando, o nome do plano vai ser Especialistas em Dados, né?
Vai ser a fusão aqui, ó, a fusão do BH e do Gabigol, dos dados aí para a gente conseguir imitar, né? Então aproveita, vou deixar aqui nos comentários fixado o link para vocês preencherem desse formulário. Você coloca o seu nome, seu número de WhatsApp e o comprovante de pagamento. Tá R$ 109,90 para você pegar essa última rodada, mais o ano que vem, tá? Mais de 40% de desconto. Então aproveita aí, que vai ser bem bacana para estar com a gente nesse ano que vem de 2025, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos agora falar da rodada 38 e a gente vai começar falando justamente sobre o primeiro segredo, que é: analisem o que está em jogo na última rodada, tá? Um exemplo muito bom de como isso é importante é que na última rodada, por exemplo, se a gente olhasse os números, o São Paulo era o segundo maior favorito da rodada e era o segundo time com mais possibilidade de pegar esse G. E o São Paulo perdeu de 2-1 para o Juventude. Por quê? O Juventude jogava a vida, tanto é que com a vitória ele conseguiu escapar matematicamente do rebaixamento e o São Paulo já não brigava por mais nada, né, na competição. Isso acabou tornando a vida do Juventude um pouco mais fácil, ele conseguiu a vitória. Então, quais são as coisas que estão em jogo nesse Brasileirão? Primeiro, o título brasileiro ainda está em aberto matematicamente, né? O Botafogo tem 76 pontos, o Palmeiras 73. Se o Palmeiras ganhar e o Botafogo perder, o Palmeiras é o campeão brasileiro pelo número de vitórias. Mas daí a gente tem que avaliar a questão dos jogos, tá? E aí vocês vão ver que o Botafogo tem uma chance muito alta, mais de 95% de chance de ser campeão, tá? Mas enfim, essa briga ainda está em aberto. Então, jogos de Palmeiras e Botafogo tem disputa aí, tá? Outra vaga em aberto é a última vaga da pré-Libertadores, tá? O Corinthians já se garantiu numa baita arrancada, 8 vitórias seguidas. É, e aí a vaga ficou entre Bahia e Cruzeiro, tá? O Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense, então tem uma probabilidade bem grande de ele conseguir a vaga, mas o Cruzeiro ainda tá vivo, tá? Se de repente o Bahia empata, por exemplo, o Cruzeiro pode garantir essa vaga na pré-Libertadores, que seria muito importante, ainda mais com o Galo fora da Libertadores do ano que vem, né? Nessa rivalidade aí seria muito importante. E uma última briga bastante em aberto aí é a do rebaixamento. Tá inacreditável, assim. O Bragantino estava sendo rebaixado, achou um golzinho contra o Atlético Paranaense e, maluco, o bicho vai pegar fogo aí. A gente tem 4 times brigando para não cair, tá? Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá já estão rebaixados matematicamente, mas Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro, quem diria, até poucos dias atrás estava brigando para ser campeão, os 4 times brigando para não cair, tá? Todos eles dependem só de si. Pô, Eduardo, como assim? Pois é, se o Bragantino ganhar, como o jogo é entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, um dos dois vai acabar tirando o ponto do outro ali. Se o Bragantino ganhar, ele já tá salvo, tá? E aí, claro, os outros, se ganharem, também estão matematicamente salvos, tá? Todos só dependem de si. E aí tem uma conta complicada, não vou entrar nesse mérito agora dessa conta, mas é importante pra gente saber que esses times aqui, todos eles estão jogando a vida, tá? A gente ainda tem uma briga aqui por essas vagas aqui da Sul-Americana, né? Então, os times que ficarem em 15º, 16º nem descem, nem vão para a Sul-Americana. Então, também é uma briga que está em aberto aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Começar a análise dos jogos e aí a gente vai referenciando tudo isso daí, tá? Todas essas brigas aí, acho que são importantes. É, e vou pedir para você deixar aí nos comentários aí quem você acha que vai ser o campeão. Acho que essa é moleza aí. Quem você acha que vai para Libertadores também acho que tá meio fácil. Mas aí que eu quero saber quem vai cair. Quem desses 4 times que vão ser rebaixados para a Série B de 2025 aí. Quero saber de vocês. Deixem nos comentários aí. E claro, você que está assistindo esse vídeo no modo estreia, vou deixar aquela enquete. Então vota aí na enquete e quem é que vai cair nesse ano, tá? Vai ser uma briga boa aí nesse reta final. Vamos lá, pessoal. Então, começando com um jogo entre Grêmio e Corinthians, tá? Você vai pensar, pô, esse jogo não tem briga nenhuma, né? O Corinthians realmente já tá classificado aqui para Libertadores. O Grêmio já não tem mais chance de ir para Libertadores. Tem uma remota chance de sair da Sul-Americana, então o Grêmio vai jogar ali. Mas tem uma briga interessante que muita gente não tem falado aí, que é a briga pela artilharia, tá? Iro Alberto, Alejandro e Estevão ainda brigam por essa artilharia, tá? Então, acho que o Corinthians vai tentar fazer o Yuri Alberto fazer uns golzinhos aí, fazer um golzinho para tentar buscar. Diante de 2 defesas bem frágeis, né? Então, assim, se a gente pegar o momento, o Corinthians é o melhor time do Brasileirão aí nos últimos 5 jogos, 8 vitórias seguidas, na verdade, né? O Grêmio é um time ofensivamente bom, mas defensivamente muito fraco. Eu vejo um jogo de gols, tá? Entre Corinthians e Grêmio. Então, assim, quais peças que eu vou recomendar para vocês nesse jogo, tá?
Vou recomendar, claro, Yuri Alberto, acho que é uma peça excelente aí para rodada, nome muito forte mesmo. Gosto bastante do Garro também, um cara que tá vendo um momento muito bom. Do lado do Grêmio, pessoal, vou recomendar para vocês o Bright White, tá? Um cara que em casa costuma participar de muitos gols, tá? Não dá para confiar muito nessa defesa do Corinthians, então o Grêmio ainda brigando pela Sul-Americana, o Corinthians só brigando pelo Yuri Alberto ali. Acho que é um jogo para gols. Vejo o Corinthians levemente favorito pelo momento, mas o fator mando e o fator briga da Sul-Americana do Grêmio pode igualar um pouco as coisas, tá? Olho no Yuri Garro e olho no Bright White, tá? Vira o próximo jogo aqui, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo vai pegar fogo, tá? Os dois times brigando pelo Z4 aí. Se a gente olhar a questão de momento dos times aqui, ó, vamos ver. O Atlético Mineiro vive um momento bem complicado, é o 19º desempenho nos últimos 5 jogos. E o Atlético Paranaense melhorou um pouco, mas se a gente pegar aqui os jogos fora de casa, o Atlético Paranaense tá muito mal, tá? Vem de um empate, 4 derrotas jogando fora, tomando muitos gols, tá? Então eu vejo um jogo que o Galo é levemente favorito, tem um elenco mais qualificado, tá? Mas assim, difícil, porque o Atlético Paranaense também joga a vida, tá? Inclusive, dependendo dos resultados, o Atlético Paranaense pode rebaixar o Galo se ganhar, tá? De qualquer jeito, vejo um jogo para gols, então olho grande no Hulk, tá? Coador de pênalti, gerador de média básica. O Galo com boa possibilidade de marcar gols e precisando da vitória ali, né? Ou até do empate. Acho que o Hulk é um nome bem legal. Olho também no Gustavo Scarpa, do Galo, pode ser uma opção interessante para quem precisa apostar aí. Defensivamente é difícil de confiar nos jogadores do Galo, mas o Everson tem sido uma segurança para o Galo, né? O que ele tem salvado, o Galo tá mal, mas assim, podia estar muito pior se não fosse o Everson. Então, pode ser, mandou embora aí o Gabriel Milito, vamos ver como é que o time vai se comportar, mas olho no Hulk, no Scarpa e no Everson, tá? Do lado do Cave, pessoal, quem sabe um Coelho pela média baixa, um Nicão também pela média básica. São dois jogadores de ponta ali que finalizam bastante. Talvez o Cap em algum momento do jogo precise da vitória para fugir desse rebaixamento. Então, nomes interessantes aí para vocês ficarem de olho, tá? É, eu falei do Hulk, e aí, falando até para quem precisa tirar ponto, a última vez que eu olhei, o Hulk não estava entre os mais escalados, tá? Então, é um nome bem importante. Eu vou falar depois das estratégias para vocês tirarem pontos, que é o nosso segundo segredo aí. Primeiro é essa questão dos times que estão brigando por alguma coisa. O segundo a gente vai falar mais para frente ali, é para quem precisa tirar ponto, tá? Enfim, vamos pro próximo jogo aqui, entre Bahia e Atlético Goianiense. Aí o Bahia tá jogando a vida aqui, né? Se ganhar, classifica para Libertadores. Tem muito importante nessa rivalidade com Vitória, né? E o Atlético Goianiense já rebaixado. E é interessante, né? Que o Atlético Goianiense, na última rodada que o Atlético Goianiense jogou fora contra o time do Vasco, a gente fez a dobradinha de Verratti e Coutinho, e o Coutinho acabou zicando e mitou contra o Galo, né? Impressionante, o cara mitou na rodada errada. Mas nesse jogo, o Alex Teixeira mitou, o Verratti participou de gol também, Maxime Domingues também. Então o Atlético Goianiense, todo jogo toma gol de meia e atacante. Todo jogo. É uma regra, já tem umas 8, 9 rodadas. Então assim, Lúcio Rodrigues, nome muito forte para a rodada, muito forte, Luciano Rodrigues. É uma das melhores opções aí para essa última rodada, tá? Olho também em Everton Ribeiro ou Jean Lucas. O bom é que a gente vai ter escalação, então vamos ter certeza de todas as escalações, né? Vai ser bem importante isso daí. Então, olho quem for pro jogo, Everton Ribeiro ou Jean Lucas. São peças excelentes aí para rodada para apostar, tá? Nomes que estão um pouco visados aí pela galera. E também, pessoal, pensando defensivamente aqui, olho nessa dobradinha aqui do lado direito, tá? O Atlético Goianiense tem perdido muita posse de bola por esse lado, com Alejo Cruz, às vezes cai o Janderson por aqui. Santiago Arias e Gabriel Xavier são jogadores bastante desarmadores, nomes interessantíssimos para a rodada, tá? Gabriel Xavier, Santi Arias, Bahia jogando a vida, o Atlético Goianiense já não quer mais nada com nada no campeonato, já tá rebaixado, né? Então, interessante aqui, tá? Marcos Felipe também pode ser uma opção legal, voltando aí, o Atlético Goianiense sempre exigindo bastante, mas olho no Bahia, tá? É um dos times importantes para quem precisa tirar ponto aí na rodada, tá? E no próximo jogo aqui, Flamengo e Vitória, um jogo que não vale nada, né, no campeonato. O Vitória, quer dizer, na verdade vale a Sul-Americana aqui pro Vitória, né? Ele matematicamente teria alguma chance de não. Aliás, não tem, né? Porque o Fluminense. Então pro Vitória não vale nada, pro Flamengo também não vale. Então, por efeitos de campeonato de classificações, o jogo não vale. O que vale? Vale para dois atacantes nesse jogo, que vão ser as minhas recomendações aí, tá? A gente vai ter a despedida do Gabigol aí da torcida do Flamengo, Gabigol que tá saindo do Flamengo, né? Vai se despedir. É um nome interessante porque eu acho que vão querer dar um jeito dele marcar um golzinho nessa despedida dele, né? Ele gosta desses momentos decisivos aí.
Quem sabe ter um pênaltizinho maroto pro Flamengo, ele cobra ali, então um nome bem interessante. Do lado do Atlético do Vitória, olho no Alejandro nessa briga aí pela artilharia. É complicado, tá? Porque o Felipe Luiz melhorou muito o time. Então, eu acho que até o Flamengo pode pegar um SG. Pô, Eduardo, você acha que não dá para recomendar ninguém da zaga do Flamengo ali? Já que o Flamengo pode pegar um SG? Pessoal, de repente aqui, ó, vamos ver se a gente tem algum nome interessante aqui para vocês poderem escalar do Flamengo. De repente um Léo Ortiz, tá? Porque, enfim, o Varela que tá aqui, se não o Wesley seria uma opção legal, né? De repente um Ayrton Lucas, sei lá, pode ser um nome interessante aí, mas, assim, parece que tá um time meio misto aqui do Flamengo, eu não sei, tá? O único que eu vou recomendar mesmo. Ah, nossa, esqueci de um cara. Gabigol e o Gerson também, tá? Gerson que vive uma fase excelente aí, jogando muita bola, também pode ser uma opção interessantíssima aí para essa rodada, tá? Gerson e Gabigol são as peças que me agradam aí para essa desse time do Flamengo. Do lado do Vitória, Alejandro aí pode ser uma opção legal para vocês escalarem, tá? E no próximo jogo aqui, e aí a briga pelo título agora, né? Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense, né? Bom, Botafogo e São Paulo, o Botafogo é extremamente favorito, tá? O São Paulo não é nem questão de entregar o jogo pro Botafogo, porque para prejudicar o Palmeiras, tem essa rivalidade mesmo. Só que assim, pessoal, a gente viu contra o Juventude, contra o Bragantino, contra o Grêmio, que o São Paulo não quer mais nada, né? O São Paulo há muito tempo já garantiu essa sexta colocação aqui, não tinha mais como chegar no quinto, não tinha mais como cair para o sétimo, garantiu a vaga na Libertadores direto, enfim, não tem mais muita motivação, né? E o Botafogo, o jogo do título, o empate já garante. Eu não acho que o São Paulo vai fazer muito esforço também para poder ajudar o Palmeiras, então, obviamente que o Botafogo é muito, 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 muito favorito. Tem o melhor SG disparado da rodada. Não consigo imaginar um São Paulo marcando gols no Botafogo, tá? Até um dado interessante, ó. Nas últimas 15 rodadas do campeonato, deixa eu mostrar aqui pra vocês, 15 rodadas, o Botafogo tomou só 5 gols, tá? É disparadaço a melhor defesa. Se a gente pegar os últimos 10 jogos, o Botafogo tomou só 3 gols. Então, mais uma zaga interessante para vocês poderem fechar, tá? Para quem precisa tirar ponto, pode fechar a zaga do Botafogo, tá? O que preocupa um pouco? Primeira coisa, a gente tem que ficar de olho na escalação. O Vitinho parece que saiu sentindo uma lesão. O Alexander Barbosa tá suspenso. O Bastos está machucado, então pode ser que o Botafogo venha com um time todo reserva ali na zaga. A gente tem que ficar de olho, de repente até um cuiabano pode entrar aqui no lugar do Alex Telles, vamos ficar de olho. Outra coisa importante sobre esse jogo, o pessoal pensa em escalar, por exemplo, quarteto do Botafogo. Pessoal, o Botafogo joga o Mundial de Clubes na quarta-feira já, tá? O primeiro jogo contra o Pachuca é na quarta-feira. Então eu imagino que pode acontecer o seguinte: o Botafogo abre 2-0 contra o São Paulo e começa a cozinhar o Galo, substituir alguns jogadores, entrar Tiquinho, Eduardo e outras peças aí para finalizar a festa ali. E alguns jogadores têm uma minutagem mais baixa, o Botafogo parar de buscar um pouco o gol, tá? Então acho que isso a gente tem que tomar cuidado para quem quer, tipo, por exemplo, quadruplicar o Botafogo, tá? Acho que eu escalaria no máximo dois, porque, por exemplo, vamos supor que você dobra Igor Jesus e Luiz Henrique. E aí o Savarino faz um gol, o Almada faz outro gol, e aí no segundo tempo ele substitui os dois. É um risco, tá? Então tomem cuidado com isso daí. Acho que são nomes interessantes. Para quem é líder, é importante ter pelo menos o Luiz Henrique, que vai estar bastante escalado, mas quem precisa ousar, de repente, não escalar ninguém do Botafogo e fechar a defesa. Pode ser uma opção legal para quem precisa tirar ponto, tá? Porque não acredito que o Botafogo tome gols, não, tá? Do time do São Paulo, que não quer mais nada com nada, tá? Mas só esse ponto aí para vocês tomarem cuidado do Botafogo, que pode ser que no segundo tempo comecem a substituir algumas peças, tá? E o outro jogo do título, meu amigo, esse jogo vai pegar fogo, tá? Palmeiras e Fluminense aqui se enfrentam. Palmeiras ainda com essa chance de título e o Fluminense brigando para não cair, tá? Vamos pegar um cenário aqui, ó. Bragantino ganha o jogo. A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo do Bragantino. Vamos supor que o Bragantino ganhe. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, vem que o Bragantino tá ganhando, um empate livre os dois, começam a cozinhar o galo ali, né? Jogo banho-maria, vamos empatar aqui. O Fluminense vai precisar de qualquer jeito da vitória, tá? Vai ter que sair para atacar o Palmeiras. Então, cara, é um jogo difícil de a gente imaginar como é que vai ser, tá? Eu acho que o Palmeiras é favorito. O Fluminense tem tido muitas dificuldades, é um time que tem tido um campeonato muito acidentado, né? Se a gente pegar o retrospecto mais recente, os últimos 5 jogos, o Fluminense tem uma vitória, 3 empates e uma derrota, tá? E pega um Palmeiras, pessoal, que é o segundo melhor time mandante do campeonato, tá? Se a gente pegar todos os jogos aí, terceiro melhor mandante do campeonato, tá? Palmeiras muito forte no Allianz Parque, sempre, né?
A torcida vai comparecer. Acho que o Palmeiras até tem um gostinho de tentar rebaixar o Fluminense, porque em 2012 o Fluminense acabou rebaixando o Palmeiras, né? Então acho que vai ter essa questão. Quem que é interessante escalar do Palmeiras? Bom, a gente tem dois nomes muito fortes, Rafael Veiga e Estevão. Pode ser também a despedida do Dudu, tá? Não sabemos se o Dudu continua no ano que vem, pode ser a despedida dele. Mas os nomes esses dois aqui. Estevão jogando muita bola, brigando ainda por uma artilharia. Rafael Veiga é um cara que tem o pênalti ali, tem a bola parada, é um cara que cresce nesses momentos decisivos. Então, uma dupla forte aí para vocês escalarem, tá? Defensivamente, eu acho que o Palmeiras tem um potencial de SG ok para a rodada. O Fluminense vai atacar. Então eu gosto do Gomes. O Fluminense tem tomado muito gol de bola parada, tá? Muito gol mesmo de bola parada. Então, Gustavo Gomes é um nome muito interessante. E, cara, olho grande no Everton, tá? Por quê? Porque o time do Fluminense não vai poder ficar ali no empate, a não ser que o time do Bragantino estiver perdendo, né? Mas se não, cara, o Fluminense vai ter que sair pro jogo, vai ter que tentar marcar um gol em algum momento, e aí vai exigir o Everton, tá? O Everton não vai ficar trabalhando pouco, então ele pode sair com muitas defesas aí dessa rodada, tá? Então, olho no Everton pode ser uma opção interessante da CG aqui do Palmeiras. Os laterais, o Fluminense até perde posse de bola, mas assim, Marcos Rocha e Vanderlan tem oscilado muito, a gente nem sabe quem vai ser titular direito. Pode ser que entre o Giai, pode ser que entre o Caio Paulista, pode ser que seja um substituto no segundo tempo. O foco é aqui, ó, Gomes e o Everton, Rafael Veiga e Estevão aqui, quem sabe um Flaquito correndo por fora, tá? Vamos pro próximo jogo valendo aí rebaixamento, Bragantino e Criciúma. E aí o Bragantino é favorito, o Bragantino só depende dele, como eu falei. Se ganhar, tá livre do rebaixamento, tá? Enfrente o Criciúma que já está rebaixado, tá? E um Criciúma, pessoal, que além de estar rebaixado já, é um time que vive um momento muito ruim, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos, é o pior time desses últimos 5 jogos. Um empate, 4 derrotas, sofreu 10 gols, uma defesa muito frágil, tá? Se a gente expandir mais 10 jogos, o Criciúma também é o pior time, tomando 15 gols, tá? O time que tem tido uma defesa muito frágil. Fora de casa, pior ainda mais, né? O Criciúma fora de casa tem um desempenho ainda pior, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Então, o Bragantino é favorito, tá? Quem são as peças interessantes para a gente escalar do Bragantino? Primeiro, Eduardo Sacha, cobrador de pênalti. E nessa reta final, o cara tá marcando gol atrás do outro, um gol atrás do outro. Marcou os dois contra o Atlético Paranaense, que salvou o Bragantino aí, né, momentaneamente. Então, Eduardo Sacha é um nome muito forte para a rodada, tá? Olho também nos meias do time do Bragantino. A gente fala sempre, né? O time do Criciúma é um time que sai de muito ponto para meia. Então, olho no Lincoln, olho no John John, tá? Duas peças interessantes para vocês poderem apostar em nomes fora da curva. Olho também no Juninho Capixaba, cara muito bom de média básica. Enfrenta esse time do Criciúma que sai de bastante ponto para lateral esquerdo, né? Para lateral direito não muito, mas para esquerdo é muita coisa, tá? Então, olho no Juninho Capixaba. E olho também no Pedro Henrique, tá? O cara que tem crescido muito na média básica aí nos últimos jogos pode ser uma peça interessante para vocês escalarem, tá? Então, olho grande também, ó. Bahia e Bragantino são os times para quem precisa tirar ponto, ficar de olho aberto aqui, porque pode ser interessante, tá? Pedro Henrique, Capixaba, Lincoln, Sachi, John John, peças interessantíssimas aí, tá? É certeza que o Bragantino vai ganhar? Cara, o Bragantino não fez um campeonato bom. O Criciúma com certeza vai receber um incentivo financeiro aí de vários times, né? Então, acho que o Criciúma não vai jogar assim, entregar o jogo, tá? Mas claro que o Bragantino é favorito, tá? E aí, pessoal, a gente vem para os últimos 3 jogos aqui que não valem muita coisa, tá? O Fortaleza enfrenta o Internacional, valendo só o fato de que o Fortaleza, se não perder, vai terminar o ano invicto como mandante aí, lá no Castelão, então acho que é um feito para eles. Eu acho que ainda tem uma briga aqui, se o Fortaleza ganhar, ele passa o Inter, né? Então termina como o quarto colocado do Brasileirão, que é assim, uma coisa importante de premiação, para os times do Nordeste ali, quanto mais à frente fica, é sempre um recorde. Então acho que o Fortaleza é favorito. O Inter deu uma desanimada aí nessa reta final, né? Vinha muito bem, mas desanimou. Tá sem o Alan Patrick, então assim, acho que o Fortaleza tem uns nomes interessantes para vocês ficarem de olho, tá? Na defesa, a gente tem o Mancuso, que tá vendo uma fase muito boa aí de cartola, lateral do time do Fortaleza, e o João Ricardo. Ofensivamente, a gente tem o Marinho, que tem sempre muita média baixa, é aquele jogador chuta-chuta, tá? Podem ser peças interessantes, mas assim, não sei também quão motivado vai estar o Fortaleza, acho que a torcida vai comparecer, mas, enfim, um jogo que não vale nada. Cuiabá e Vasco, não vou recomendar ninguém desse jogo, tá? Um jogo que não vale nada, nada mesmo, tá? Também dois times super oscilantes, o Cuiabá às vezes faz jogos muito bons, às vezes faz jogos muito ruins, às vezes fica todo retrancado, às vezes sai pro jogo, não dá pra prever, o Vasco também, não recomendo ninguém, tá? E finalmente, um jogo que vale, tá? Pro Cruzeiro.
vale aqui a Libertadores, ainda que seja difícil, porque o Bahia é bem favorito contra o Atlético Goianiense. Para o Juventude, vale essa vaga aqui da Sul-Americana, tá? Então, assim, é um jogo difícil de prever também. Eu não vou escalar ninguém desse jogo. Se eu tivesse que recomendar alguém, Lucas Barbosa tem vindo um momento muito bom do Juventude, tá jogando muita bola mesmo. E o William do Cruzeiro é sempre uma peça ali de média básica, cobrador de pênalti. O Cruzeiro vai precisar da vitória, então vai ter que fazer um jogo minimamente consistente. Quem sabe num um jogo ali que o Cruzeiro consiga pegar um SG, pode ter um pênalti. O William gera média básica, pode ser uma opção interessante para vocês escalarem, tá? Mas é isso, pessoal. Então, ó, segredo número um, olho nos jogos que valem, tá? Segredo número dois agora, pessoal, importante, tá? Quem precisa tirar ponto, olho nos jogadores que estão mais escalados, mais visados, tá? Então, tô mostrando para vocês aqui o time dos mais escalados, tá? Que é muito importante para a gente ficar de olho. Então, por exemplo, olha no ataque, a gente tem Estevão, Luiz Henrique e o Alberto. Claro, são três nomes excelentes. O Alberto vira uma fase excelente do Corinthians, o Grêmio toma muito gol, brigando pela artilharia. Luiz Henrique e Estevão talvez sejam os craques do Campeonato Brasileiro, né? Os dois que melhor jogaram aí. Nomes fortes. Mas, por exemplo, Eduardo Sacha, Hulk, Luciano Rodrigues, alguns outros nomes aí que eu posso falar depois para vocês, tá? No meio de campo, Garro, Veiga e Almada, nomes excelentes aí para rodada. Mas o Garro já não briga por mais nada do Corinthians. O Almada pode ser substituído no segundo tempo e não é um cara da média básica. O Veiga tem um jogo que o Fluminense vai dar a vida ali. Enfim, você pode tentar trazer umas outras peças. Não tô dizendo que são nomes ruins, tô dizendo que você pode pensar em outros nomes aí para quem precisa tirar ponto, tá? Defensivamente, ó, depende de fechar uma defesa do Botafogo, como eu falei, uma defesa do Bahia e do Bragantino que ninguém tá muito visando ali, enfim. Vou passar mais coisa para você quando eu estiver montando o time ali, eu vou montar o time daqui a pouquinho, vou passar mais opções para você que precisa tirar pontos, tá? Mas é a segunda estratégia. Olho nos jogadores mais visados e jogadores poucos visados, tá? Segundo segredo aí para vocês na rodada, tá? E aí, pessoal, trazendo aqui para vocês o nosso mapa da SG, tá? Antes de a gente escalar o nosso time. Botafogo, como eu falei, principal prioridade de SG, principal prioridade de vitória. Depois, olho no Bahia, ó. Segundo time com mais chance de SG. Uma boa prioridade. Aliás, tá na frente do Botafogo em termos de prioridade de vitória, tá? O time do Bahia. Não é bem interessante mesmo aí o time do Bahia para ficar de olho. Flamengo aparece aqui, mas ó, toma cuidado, tá? Porque pode ser um time meio misto ali na defesa. O Alejandro brigando por essa artilharia, então toma cuidado com o Flamengo, tá? Bragantino também bastante favorito aqui, Palmeiras, tá? Para mim, esses são os cinco principais favoritos para a rodada. Mas a gente tem um Galo aparecendo aqui, um time do Fortaleza que é interessante. Enfim, e aí acho que começa a cair mais. E os times poucos favoritos aqui, ó. Olha os times com muita chance de tomar gol, ó. Criciúma, Atlético Goianiense estão olho vivo nesses dois times. São Paulo e Vitória também com bastante chance de tomar gol. O próprio Fluminense aí, tá? Então, olho nesses times aí para pensar nas peças ofensivas, tá? Acho que isso ajuda bastante vocês ficarem de olho, tá, pessoal? E aí, vamos agora partir para nossa escalação. Vou vender todo mundo aqui. Só antes, a gente bateu a meta de inscritos, mas assim, de novo, quero pedir a inscrição de vocês, é sempre muito importante, a gente sempre traz conteúdo legal. Eu vou pegar um tempinho de férias agora, mas ali no começo de janeiro eu quero fazer alguns conteúdos ali de pré-temporada para o Cartola, trazer alguns vídeos ali de Cartola Express, de Fantasy Game, falar um pouquinho de análise de futebol também, que é uma coisa que eu fiz um curso de futebol interativo, então quero ver se nesse tempo sem Cartola eu consigo trazer alguns conteúdos legais para vocês também. Então, ó, se inscreve no canal lá, dá uma moral pra gente. Vamos tentar chegar até os 5.100 aí, quem sabe, né? Até fechar o Brasileirão agora. Então dá aquela moral pra gente, tá? E a meta de like sempre, a gente vai ter live, tá? De fechamento do mercado lá no domingão, tá? Eu não sei ainda se vai começar 1 hora ou 2 horas por aí, mas a gente vai até o fechamento do mercado, pegar todas as escalações, fechar o nosso time, vai ser bem legal, tá? E aí, lá, se vocês baterem a meta de... Ó, vou colocar uma meta alta, porque, pô, é um vídeo da hora, ó. Meta de 500 likes aí, 500 likes, meta ousada. A gente mostra pra vocês tabelinha de meias e de atacantes, tá? A tabela que a gente manda pro sócio, se vocês baterem 500 likes, eu mostro pra vocês aqui, tá? Então, 500 likes, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Vamos lá agora pra escalação, tá? E aí, vou trazer aqui para vocês os atletas favoritos. Vamos ver se está certinho aqui. Eu trouxe dois atletas favoritos para vocês na rodada, tá? Para goleiro, é sempre muito importante a gente olhar a questão do SG, tá? Então, o Everton e Johnson são peças interessantes, mas a gente voltar ali no nosso mapa do SG, ficar de olho também aqui no Marcos Felipe do Bahia, é uma peça legal, do Cleiton do Bragantino, que é uma peça interessante. Matheus Cunha do Flamengo eu já fico mais pé atrás, tá? Daí, uma coisa que eu sempre mostro para vocês é aquela nossa tabelinha de cedimento para goleiro, tá?
Só que eu acho que nessa rodada é mais importante a gente analisar cenários de jogos, tá? Então vamos supor, Botafogo e São Paulo. Vocês acham que o John vai fazer muitas defesas aí? Cara, eu não acho que o John vai fazer muitas defesas, tá? Porque eu não consigo imaginar o São Paulo tentando fazer um gol para ajudar o Palmeiras, assim, é uma coisa muito maluca. Não acho que o Botafogo também vai se expor muito, tá? Não vai correr o risco de tomar um contra-ataque e botar tudo a perder. Então, vai atacar, vai tentar buscar essa vitória, mas vai na boa ali, né? Com tranquilidade, sem se expor muito, vai deixar a zaga ali compacta e tudo mais. Então, não acredito que o Botafogo vai tomar muitas finalizações, tá? O John é um cara assim, peguei SG, beleza, 5, 6 pontos, tá? Já o Everton, ele pode sair com muitas defesas, porque imagina o jogo que o Palmeiras faz 1-0 e o Fluminense está sendo rebaixado. Maluco, vai ser cruzamento, finalização adoidado, o Everton pode sair com muitas defesas, tá? Então é uma questão de estratégia aí para a rodada. Eu fico entre os dois para escalar, tá? Mas como eu falei para vocês, quem quisesse trazer algum outro nome, Marcos Felipe do Bahia também seria uma opção legal. Não sei se ele, ou o Adriel, não sei quem que vai para o jogo, mas eu também não sei se ele vai ser muito exigido, não sei o que o Atlético Goianiense vai querer nesse jogo. Tem finalizado aí nos últimos jogos, então pode ser uma opção interessante. E olho também no Cleiton, tá? São cenários parecidos ali, Bahia e Bragantino, tá? Eu tô bem focado ali em um Everton ou John, tá? Já vou falar para vocês um pouco da nossa estratégia aí para a rodada, tá? Vindo aqui para a posição de zagueiro, pessoal, eu trouxe alguns atletas favoritos, mas antes, aqui eu acho que vale a pena mostrar isso para vocês, tá? Análise de sedimento, tá? Uma tabela que a gente manda para os sócios, tá? Ó, um conteúdo que vai ter para o ano que vem aí, com certeza, e a gente vai ter muito mais conteúdo para quem quiser virar sócio aí, tá? O time que mais cede ponto para zagueiro nos últimos jogos é o Vasco, tá? Mas como eu falei, eu não vou confiar de jeito nenhum no jogo entre Cuiabá e Vasco. É um jogo totalmente imprevisível, tá? Aí a gente vem aqui, Criciúma cedendo bastante ponto para zagueiro. Então, olho nos zagueiros do Bragantino, tem potencial de SG também. Fluminense também cedendo bastante ponto para zagueiro. Um detalhe interessante, o Fluminense tem tomado muitas finalizações de zagueiro, tá? Então, o Gustavo Gomes é um nome interessante para rodada, assim como o Murilo. Eu prefiro um pouco mais o Gustavo Gomes, tá? Outro nome interessante aqui, Atlético Goianiense também tem cedido bastante. Então, olho nos nomes do Bahia, tá? Nomes interessantes aí para a rodada. E o time do São Paulo também cede uma pontuaçãozinha legal aqui para zagueiros, e principalmente cedendo bastante desarmes, tá? Uma recorrência boa para desarmes. Então, olho nos nomes do Botafogo aí para rodada, tá? Então, ó, a gente falou de zagueiros do Palmeiras, do Botafogo, do Bahia e do Bragantino, tá? Então, eu trouxe como atletas favoritos aí para vocês de zagueiros, Gustavo Gomes, que eu acho que é melhor do que o Murilo, Adrielson, que a gente nem sabe se vai ser o Lucas Halter ou se o Botafogo vai improvisar um zagueiro ali nessa segunda vaga, e Pedro Henrique do Bragantino e Gabriel Xavier, tá? Dois jogadores de bastante média básica, dois zagueiros que vão muito bem na bola aérea, sedimento bacana e potencial de SG, tá? São quatro excelentes zagueiros para rodada, tá? Aí vai um pouco mais da estratégia. Por exemplo, eu acho que Adrielson e Gomes vão ser os mais escalados. Então, se você tá mais líder das suas ligas, pode vir para esses dois. Pô, Eduardo, tô mais atrás. Olha aqui no Pedro Henrique e no Gabriel Xavier, é o que eu tô falando. Olho na estratégia aí nesses dois times aqui para tentar tirar a ponta aí para rodada, tá? Olho vivo nesses daí. Pô, Eduardo, você não escalou ninguém. Já vou falar para vocês qual que vai ser minha estratégia aqui na rodada, tá? Então, esse para mim são os quatro melhores zagueiros aí para rodada, tá? Tem outros nomes que você pode pensar aí? Todos alternativos valem a pena ali de você escalar. Tem um Léo Ortiz do Flamengo que pode ser interessante. De repente, um Danilo Bossa do Juventude, tá? Mas eu pararia por aí, tá? Além desses times aí, Danilo Bossa e Léo Ortiz podem ser nomes interessantes, tá? Vindo aqui para a posição de lateral, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, ó, os favoritos para a rodada. Trouxe Juninho Capixaba, Alex Telles, Mancuso e Santiago Arias, tá? Não trouxe nenhum nome do Palmeiras aqui, porque o Palmeiras, enfim, nenhum dos laterais está muito confiável, nem Marcos Rocha, nem Vanderlan. E substituir aqui pelo Mancuso do Fortaleza, tá? E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês nosso terceiro segredinho aí, que vai valer muito a pena para vocês olharem para meias e atacantes, mas já quero falar aqui da posição de lateral, tá? Que é o seguinte, olhar jogadores que estão vivendo um momento muito bom na competição, tá? Jogadores que estão vivendo uma fase muito boa. E aí, estou trazendo para vocês aqui nosso dashboard, que a gente manda para os sócios também, tá? Vou filtrar aqui a posição de laterais aí para a rodada, tá? E vamos filtrar aqui os últimos 10 jogos do campeonato. Quais são os melhores laterais que a gente tem aqui para escalar, tá? A gente tem, por exemplo, um Bernabé do Inter, mas assim, é um jogo complicado ali, jogando fora de casa contra o Fortaleza. A gente tem o Wesley do Flamengo, que eu imagino que vai ser poupado, mas se for pro jogo é uma opção excelente, tá?
Tem o Lucas Esteves, mas também tem um jogo muito difícil. Daí a gente vem Mancuso e Alex Telles, nomes muito fortes para a rodada, que estão vendo um bom momento. Aí tem Mateuzinho, Matheus Alexandre, Matheus Bidu, Rubens do Galo pode ser uma opção legal aí para a rodada. Santiago Arias, tá vendo um momento muito bom, tá? Se a gente filtrar aqui os últimos 5 jogos, vamos ver se aparece mais algum nome. De novo, Alex Telles, Mancuso, nomes interessantes aí para a rodada. Daí aparece aqui o Juninho Capixaba, tá? Nomes interessantes. E se a gente filtrar por média básica, vamos ver como é que fica aqui por média básica. Ó, o Rubens é um nome interessante. Santiago Arias aparece aqui também, tá? Então, ó, vocês viram que a gente trouxe nomes que estão vendo um bom momento, que tem um confronto favorável, que o time briga por alguma coisa e que tem uma média básica, tá? Então, para mim, esses são os atletas que eu mais gosto. Juninho Capixaba, Alex Telles, Mancuso e Santiago Arias. Mas além deles, eu acho que poderia ser interessante você ficar de olho aqui num Rubens do Atlético Mineiro, que também briga por alguma coisa. E é um cara que tá vendo uma fase muito boa mesmo, tá? Um cara de muita média básica. Então, Rubens também seria uma opção interessante aí pra gente colocar num top 5. De repente, algum nome do Palmeiras aqui, né? Marcos Rocha ou o próprio Vanderlan podem ser opções interessantes, tá? E os alternativos aí, por exemplo, a alternativa ao Santiago tem o Juba, de repente um Wesley, se for pro jogo, pode ser uma opção interessante, tá? Mas aí, pessoal, agora eu vou montar minha estratégia aqui para a rodada, que vai ser o seguinte, tá? Eduardo, preciso tirar até 20 pontos, 30 pontos. Uma estratégia legal para vocês é vir aqui e fechar a zaga do Botafogo, tá? Como eu falei para vocês, é difícil de imaginar que o Botafogo tome gol nesse jogo, tá? Muito difícil de imaginar que o Botafogo tome gol nesse jogo. Então a gente vai colocar aqui Alex Telles, Adrielson e Lucas Halter, tá? Vocês viram ali que o time do São Paulo tem cedido ponto para zagueiro. É um time que cede alguns pontinhos para lateral também. Alex Telles é coador de pênalti. A gente não tem certeza de qual vai ser o lateral direito, mas a gente vai ter escalação, tá? Então o que você pode vir aqui fazer? Colocar o Vitinho no seu time e colocar o Matheus Ponte aí no banco de reservas, por exemplo, tá? É uma opção que você pode adotar. É inclusive que eu vou fazer aqui. Lembrando que a gente vai ter a escalação dos times, então não precisa se preocupar com, pô, Eduardo, se o Cuiabá não foi pro jogo. A gente vai ter escalação, pessoal. Pô, Eduardo, eu preciso tirar muito ponto, sei lá, de repente 40, 50 pontos, tá? Daí eu acho que fechar a defesa do Botafogo vai ser muito clichê, tá? Porque vocês estão vendo aqui nos mais escalados que a maioria do pessoal vai com 3 nomes. Aqui eu vou conseguir tirar 2 nomes diferentes. Se você precisa tirar muito mais que isso, recomendo para vocês fecharem a defesa ou do Bahia ou do Bragantino, tá? Se esses times pegarem SG e de repente o Botafogo não pegar, você pode tirar os seus 40, 50 pontos nessa rodada, tá? Pessoal, tirar mais de 100 pontos eu acho que é impossível, tá? 70 pontos, 80 pontos é muito difícil, tá? Até 50 eu acho que é possível, tá? Então, de novo, repetindo. Menos de 20 pontos para o líder, dá para você fechar a defesa do Botafogo, tá? Acho que é uma opção legal. Pô, Eduardo, tô entre 30 e 50 pontos. Ou a defesa do Bragantino ou a defesa do Bahia, tá? São duas defesas interessantes para você fechar. Depende um pouco que você confia mais no SG, tá? Eu confio um pouco mais na defesa do Bahia, então se eu fosse fechar uma zaga bastante ousada, fecharia do Bahia, tá? Meu técnico, como eu falei para vocês, a gente tem vários times favoritos aqui, então o Palmeiras é favorito, o Arthur Jorge é um técnico favorito. Rogério Ceni também é um nome interessante para a rodada. O técnico do Bragantino também é um nome interessante. Para mim são os 4 principais, tá? Eu tô na estratégia de fechar o Botafogo, vou com o Arthur Jorge, tá? Ah, então você vai fechar com o John. Não! Aqui que vem meu diferencial para a rodada, tá? Vocês viram aqui que nos técnicos, nos jogadores mais escalados, o pessoal está indo com o John, tá? E eu acho que o John pode pegar o SG, mas se pegar o SG, ele vai me entregar 5, 6 pontos. E o Everton pode me entregar uns 4, 5 pontos só de defesa. E se ele pegar SG, vai me entregar uns 10 aí, tá? Então, vou tentar fazer essa diferenciação, colocando 4 do Botafogo aqui e o Everton no gol, tá? Uma aposta mais ousada aí, você poderia também vir com o Adriel do Bahia, tá? Seria uma opção excelente aí, se você quiser se diferenciar, tá? Por enquanto eu vou assim, tô tentando uma estratégia legal. Eu nessa última rodada preciso tirar 31 pontos para ser campeão. A diferença do segundo para o primeiro é muito grande. E assim, eu precisaria dar uma zicada muito, muito gigantesca para perder a minha segunda colocação. Então, eu vou me arriscar, tá? Pode ser que eu dê uma zicada ou Merrick perca a segunda posição, mas assim, o terceiro ganha bem próximo do segundo e o primeiro ganha muito mais, tá? Então, eu vou para cima, tá? Vou tentar tirar essa diferença de 31 pontos, fazendo uma opção mais diferenciada aqui, tá? Como eu fechei a defesa do Botafogo, no meio e no ataque, eu vou precisar me diferenciar bastante, tá? Então, lá, trouxe os atletas favoritos aqui para a rodada, tá? Garro, Veiga, Everton Ribeiro, Gerson e Lincoln, tá? São nomes interessantes.
De novo, vamos mostrar para vocês aqui os jogadores que estão vendo o melhor momento. Então vamos lá. Se a gente pegar meias, últimos 10 jogos aqui, a gente vai ver um Vidia Sante. Ah, calma. Vamos filtrar por média. O Garro vendo um baita momento aí no campeonato. O gente tá vendo, jogando muito bem, né? Depois a gente tem o Rafael Veiga, vendo um momento muito bom também. Um nome bem interessante aí pra rodada, tá? Rafael Veiga. Depois a gente tem o Lucas Moura, mas eu nem sei se ele vai ser titular, não dá para confiar. Depois a gente tem um Gerson, vendo um momento muito bom aí pra rodada, tá? Então, Gerson também é um nome interessante, apesar do Flamengo não tá brigando por muita coisa, mas acho que a festa ali do Gabigol, o Gerson tá jogando muito bem, é um nome interessante ali. O time do Vitória também cede bastante, tá? Depois a gente tem Nicão, Eric, Arias, nomes interessantes aí, mas mais ousados, tá? Vamos pegar nos últimos 5 jogos aqui. A gente tem o Garro, Richard Rios, Matheus Pereira, Veiga. Nenhum nome que se destaca muito, tá? Vamos filtrar por mando de campo aqui, e pegar os últimos 10 jogos, vamos ver. Rafael Veiga se destaca, Gerson de novo, Garro também, né? Então, assim, se a gente pegar pelo momento e olhar o potencial do jogador, a gente vai ver que a gente vai ter Garro, Arias, desculpa, Garro, Veiga e Gerson, tá? Então, um meio de campo para quem tá liderando as ligas, um meio de campo bastante seguro, é esse daqui, ó, Garro, Veiga e Gerson, tá? Meio de campo top demais pra rodada. Teria o Almada do Botafogo também com uma opção legal, tá? Eu tô com um pouquinho de medo ali do Botafogo, do Almada não fazer gol, ele não é um cara de muita média básica, ser substituído cedo e a gente não ir tão bem, tá? Por isso que eu até tô trazendo um Gerson aqui pra vocês, tá? Garro, Veiga e Gerson, 3 nomes muito legais, tá? Mas aí, trago 2 nomes mais ousados para vocês, que são Everton Ribeiro e Lincoln do Bragantino, tá? Se a gente olhar aqui a questão do cedimento, o Atlético Goianiense, disparado, o time que mais cede ponto para meia, todo jogo cede um monte de ponto para meia, tá? O time do Atlético Goianiense. O Bahia tá precisando do título aí. O Everton Ribeiro também é um cara muito bom de média básica, né? Principalmente quando ele joga em casa. Então, é um nome bem interessante para vocês apostarem, tá? O Jean Lucas, pessoal, também seria um nome bacana aí para vocês apostarem, tá? Nome interessante aí. Depois a gente teria também o Lincoln ali do Bragantino, pensando que o time do Criciúma também é um time que cede bastante ponto para meia. O Lincoln tem sido a principal peça aí desse time do Bragantino, tá ali junto com o Sacha, é um cara que cria bastante, então fico na dúvida, tá? Por enquanto, eu vou com o Rafael Veiga do Palmeiras. Jogando em casa ele é sempre muito perigoso, cobra pênalti, bola parada. É um cara que cresce quando joga no Allianz, vou com o Veiga. E aí eu não vou com o Garro, porque tá entre os mais escalados. Vou colocar o Everton Ribeiro, que é um nome que me agrada muito pelo cedimento e pelo Bahia precisar do gol, tá? E aí minha dúvida é entre Gerson e Lincoln, tá? Por enquanto, como o Gerson não tá entre os mais escalados aqui, eu vou fazer uma apostinha no Gerson, tá? Acho que ele é um cara com bastante potencial. Até se a gente olhar nossa inteligência artificial aqui, vamos filtrar rapidinho para vocês verem. Meias. Se a gente filtrar nossa inteligência artificial, vocês vão ver que os 2 melhores scores são Rafael Veiga e Gerson, tá? E o Gerson não tá, por enquanto, entre os mais escalados. Então, vamos assim, acho que é um meio de campo ousado e tem bastante potencial. Se de repente o Gerson aparecer entre os mais escalados, de repente a gente muda para um Lincoln aqui, que eu acho que também tem potencial, tá? E finalmente, nosso ataque, já trouxemos os favoritos aqui para vocês. Luiz Henrique, Hulk, Estevão, Luciano Rodrigues, todos nomes interessantíssimos aí para a rodada, tá? Vou trazer para mostrar para vocês aqui nossa inteligência artificial, né, para os atacantes, tá? Que a gente foi construindo ao longo do ano. Ela pega vários critérios de dados, de probabilidade de gol, vários quesitos para gerar os jogadores com melhor score, tá? E aqui, por exemplo, o jogador com melhor score para rodada é o Yuri Alberto, depois o Hulk, depois o Marinho e assim vai, tá? Na minha opinião, se a gente pegar até o Igor Jesus aqui, ó, então aqui a gente tem 10 nomes, tá? Talvez eu substituiria um Michael pelo Gabigol, tá? Acho que seria uma opção legal para rodada. Esses 10 nomes que eu coloquei aqui, todos eles teriam bastante potencial aí para rodada, tá? Só que o Marinho já não briga por mais nada, então eu não vou escalar o Marinho aqui do nosso time. Esquece ele. Michel eu acho que não vai para o jogo. Poderia colocar o Gabigol no lugar, mas eu fico mais pé atrás. Lucas Barbosa, jogo difícil. Juventude também não briga por mais muita coisa. E o time do Cruzeiro tá brigando ainda pela Libertadores. Luiz Henrique e Gor Jesus vão estar bastante escalados e eu tenho aquela questão do medo do Botafogo ali poder substituir jogadores e, enfim, não ir tão bem. Então, meu time vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui já com certeza Luciano Rodrigues, com tanto de gol que o Atlético Goianiense toma aí, e o time do Cristiano também tem tomado bastante. Esses dois vão estar no meu time, brigando pela Libertadores, brigando para não cair, jogando em casa, cobrando pênalti aqui o Eduardo Sacha, o Luciano Rodrigues chutando pra caramba. Os dois vão estar no meu time, são duas baita apostas pra rodada, tá? E aí, minha terceira vaga, eu tô indo entre ir com o Hulk,
que acho que é um nome bem forte para a rodada. E com o Estevão do Palmeiras, que ele vai querer marcar gol, tentar buscar essa artilharia jogando no Allianz. Ou então, pessoal, até partir ali pro Yuri Alberto brigando pela artilharia, ou até um Gabigol na despedida, tá? Por enquanto, pelo menos, eu que tô querendo ir pro Hulk, tá? Acho que o Galo vai. Meu, não é possível que o Galo vai ser rebaixado, aí seria depressão total. O Hulk é um cara de média básica, tem o pênalti a seu favor, é um jogador chuta-chuta, então assim, se o Galo entrar no desespero, o Hulk vai finalizar, vai tentar, vai arriscar, então, nome que me agrada muito mesmo pra rodada, tá? E assim a gente fecha com três atacantes fora dos mais escalados, dois meias fora dos mais escalados, quase fechando uma defesa, um time bem ousado para você poder tirar ponto, tá? Eduardo, e seu capitão, quem que vai ser? Legal, pessoal. Ó, claro, a gente teria ali o Veiga, Luiz Henrique, Estevão, vários nomes interessantes para escalar de capitão. Eu, como eu falei para vocês, acho que o foco para essa rodada, para quem precisa tirar pontos, o segredo, são esses dois times aqui, ó. Bahia e Bragantino, tá? Acho que são dois times que vão tentar buscar muita vitória, enfrentando adversários que já estão rebaixados, que são frágeis tecnicamente, tá? E aí, Eduardo, você vai com o Luciano Rodrigues ou com o Eduardo Sacha? Essa é a minha dúvida, tá? O Sacha tem o pênalti. Eu não sei se o Luciano Rodrigues tem o pênalti, mas eu acho que o jogo do Sacha é um pouco mais tenso, tá? O time do Criciúma vai um pouco da vida ali na questão da mala branca. Então, eu, por enquanto, tô querendo fazer uma aposta no Luciano Rodrigues do Bahia, tá? Uma semana atrás a gente escalou ele mandou bem. Vamos renovar a confiança nele, faixa de capitão no homem, tá? Mas como eu falei, Hulk, Sacha, Everton Ribeiro, vários. Essa rodada também tem muito capitão legal, tá? Façam suas escolhas, façam suas apostas pessoais, tá? Isso é muito importante. Eu falo dos dados, mas a aposta pessoal é muito importante, feeling é muito importante, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que acompanhou o ano inteiro aqui o canal, tá? Chegamos ao último vídeo do ano. Talvez, na verdade, a gente até faça um vídeo lá dos melhores do ano, tá? Da seleção do Cartola aí, mas enfim. É, por enquanto é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quem puder virar sócio e aproveitar nossa Black Friday. E é isso. Até a próxima. Falou!